Muito boa tarde. Vamos recomeçar os trabalhos. Vamos seguir. Iniciar agora a segunda etapa do nosso trabalho, seguindo a disposição na mesa, oferecendo a palavra para intervenções, que eu peço que sejam breves para que todos possam participar, e começando com o embaixador Baena Soares, por favor. Obrigado. Eu tenho pouco tempo, já sei, para lidar com as ideias, que aqui são muitas. Essa primeira rodada foi muito estimulante. Há coisas que mereceriam maior reflexão no debate. Mas nessas condições eu vou me restringir a comentar 3 pontos. E todos três têm que ver com o trabalho do Dr. Flávio Conder Comparato, pelo qual tenho grande consideração, li com todo interesse o seu trabalho, é fértil de ideias, e permito-me discordar. Eu quero, a primeira ideia é da mudança do status, a soberania, os estados, os bens inapropriáveis. São 3 temas que eu gostaria de comentar. Primeiro, que eu não vejo os fatos justificarem essas afirmações. O Estado não desapareceu. O Estado, são 192 nas Nações Unidas, a fragmentação da União Soviética, a fragmentação da Iugoslávia. Os Estados, ao contrário de diminuírem, aumentam em número. E, mais recentemente, nós temos o País Basco, que tenta deixar a situação ou a condição de autonomia regional para tentar criar um Estado. Por meios ilegítimos, certo, mas o objetivo é um Estado. A soberania não desapareceu. Sempre que eu ouço dizer que a soberania esmaeceu ou foi superada, é em relação à soberania dos menos poderosos ou dos débeis. Nunca ouvi dizer que a soberania dos poderosos desapareceu. Claro que a soberania ela é condicionada. Qualquer texto de acordo significa uma renúncia, pelo menos parcial, em alguns pontos, da soberania dos estados que assinam esses acordos. Assinam em benefício de algo que é importante para eles. Portanto, esta renúncia parcial se faz em troca de algo. Mas o simples fato de eles poderem assinar significa que eles têm autonomia, soberania. Também um outro ponto seriam os bens inapropriáveis. Grandes conjuntos florestais e as reservas naturais de água potável no mundo todo, que seriam utilizadas fora das soberanias nacionais. É há muito tempo que eu tenho ouvido e lido teses semelhantes, só que propostas por autores de potências dominantes, representantes governamentais e personalidades acadêmicas, centros de reflexão dessas potências maiores. Não ouvi, como já tinha adiantado, que a soberania esmaecente seria dessas potências, nem que os bens inapropriáveis incluiriam petróleo, gás e minerais atômicos. São esses fatos que me levam à conclusão de que nós ainda temos muito tempo pela frente no esquema
atual que preside as relações internacionais. E, portanto, temos que tratar de reformar aquilo que, como as Nações Unidas, trabalha para a cooperação, trabalha para a harmonização de interesses nacionais. As questões humanistas estão presentes nestas propostas de reforma. Ninguém ignora a importância da pessoa. Toda a construção jurídica em defesa e na promoção dos direitos humanos, que teve origem, e é preciso que a gente não esqueça, origem na organização regional, na OEA, na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, na Corte de São José, e que depois se ampliou muito justamente para o mundo todo. Essas preocupações estão presentes e devem ser cobertas cada vez mais pelas Nações Unidas. Já vimos que a Comissão de Direitos Humanos das Nações Unidas se transformou em conselho, maior hierarquia, talvez melhores condições, inclusive orçamentárias, de atuar. Eu vejo também que na sociedade internacional ideal, para a construção dessa sociedade, há alguns obstáculos praticamente intransponíveis. Não menciono apenas a diferença de riqueza, de nível de desenvolvimento, de atenção às necessidades sociais. O que eu vejo também, e este é o mais difícil item, é a diferença de tempo histórico. Alguns países estão na vanguarda do século XXI, outros mal saíram da Idade da Pedra. E essas sociedades não têm condições para se igualar. O objetivo da igualdade entre todos é nobre, deve ser perseguido. Mas o fato é que nós temos uma diferença de tempo histórico a ser superada, mais do que a questão de como se vai definir esta nova sociedade. Vejo, então, que as inquietações que foram levantadas têm resposta, têm possível resposta, têm resposta necessária nas Nações Unidas como órgão universal. E ajustar, modernizar, alterar, reformar qualquer verbo que se use é o caminho indicado. Não vejo como substituir as Nações Unidas por um outro organismo que seja supra-estatal. Não acredito num governo mundial, porque o governo mundial necessariamente será dominado por aqueles que dominam atualmente e talvez com maior ênfase e maior energia. Acredito sim na harmonização, na cooperação, na busca de caminhos acordados, aceitos e aprovados por todos. O problema é, como o professor Fábio Comparato nos diz, de democracia, sem dúvida. Estamos todos de acordo. Democracia requer a tolerância e o respeito pelos outros. Não se pode impor. E eu vejo nas tendências de dizer que a soberania desapareceu, que os estados foram superados, uma ameaça autoritária. Será mais democrático trabalhar pela reforma da ONU, dar-lhe um conteúdo cada vez mais representativo, fazê-la funcionar em benefício dos povos, com preocupações humanistas, sem dúvida, e com preocupações também de estabelecer normas, regras para a conduta dos Estados. Isso é contra mim? Não.
Está bem, obrigado. Então, termino aqui. Embaixadora Maria Luísa, comentários. Eu gostaria de iniciar os comentários por concordar com o que foi dito aqui, de que a ONU combina utopia e realismo, né? A utopia de um mundo melhor, da prevalência dos direitos humanos, do direito internacional, da promoção do desenvolvimento, com o realismo do reconhecimento das realidades de poder. E o que se quer hoje, o que se busca hoje é justamente essa ideia de adequar a ONU e o seu Conselho de Segurança, que exprime por excelência essa realidade de poder, a uma nova configuração que está se construindo de poder internacional. E daí essa tensão entre os que querem participar desse conselho, né? Se a ONU fosse uma empresa, e nós, os associados, é claro que o Brasil gostaria de estar no conselho diretor da empresa e não apenas participar como um acionista minoritário que não pudesse influir nos desígnios da empresa, nos destinos da empresa. Então, acho que é natural essa nossa busca por uma participação maior nas instâncias decisórias internacionais como um todo, no plano econômico, o G20 financeiro, por exemplo, na OMC ou em outras esferas, e, portanto, também no Conselho de Segurança das Nações Unidas. Eu queria retomar também a observação do ministro Carlos Sérgio Duarte, que lembrou que o tema está na agenda. Não se trata de um esforço para incluir o tema na agenda ou de um esforço do Brasil por iniciar uma negociação. A negociação já existe, já se processa há mais de 15 anos, de maneira que nós não temos uma escolha de participar ou não, enfim, de lutar ou não por uma reforma do Conselho. Esse é um tema que já faz parte da agenda internacional há algum tempo e o Brasil é visto, queiramos ou não, como um candidato natural a uma nova estrutura de governança internacional. Em relação aos demais aspectos da reforma da ONU, eu tenho a impressão de que o Brasil continua empenhado numa reforma da Assembleia Geral, continua empenhado em que o ECOSOC possa assumir ou resgatar a sua função de pensar e discutir os grandes temas econômicos internacionais, mas isso se dá contra enormes resistências dos países desenvolvidos, dos Estados Unidos, das potências europeias, que preferem operar em relação a esses temas nos fóruns em que detêm o poder decisório, como o FMI e o Banco Mundial. Mas houve sim um esforço bem-sucedido, a partir até de uma proposta brasileira. O próprio presidente Lula, no ano passado, na Assembleia Geral, propôs que o ECOSOC realizasse uma reunião de alto nível para discutir a questão da crise financeira. E essa reunião ocorreu em abril e ocorreu, inclusive, como uma preparação para a conferência que se realizou em junho da Assembleia Geral, em que a Assembleia pôde não só discutir em alto nível a questão da crise financeira, mas também emitir um documento que foi consensual, um documento bastante significativo, com propostas e com ideias, e do qual nós, Brasil, a delegação brasileira, participou ativamente, mas também contra fortes resistências dos países que preferem que a ONU não se dedique a tratar desses temas. De maneira que eu coincido inteiramente com as observações do embaixador João Clemente Baena Soares, no sentido de que nos interessa lutar por um aperfeiçoamento da ONU, que é uma organização com a qual podemos e devemos trabalhar, e que incorpora também essas dimensões mais, digamos, utópicas, de natureza mais utópica, desde a sua Constituição e até hoje. Muito obrigada. Professor Casella, com a palavra. Muito obrigado, embaixador Cardim. Esta, se me permite
embaixador Moscardo, além de cumprimentar pela iniciativa da cidade de Jaú, que eu tenha conhecimento, são pelo menos 2 bustos de Alexandre de Gusmão em São Paulo. Um na Praça Alexandre de Gusmão, ao lado do Parque Trianon, e eu moro perto, costumo passear cachorro por ali, estou desde terça no Rio, e só se foi roubado nesta semana, o busto ainda está no mesmo lugar. O segundo é dentro da Faculdade de Direito. Então, essa é a questão. E eu me permitiria aqui na Casa de Rio Branco de lembrar uma frase do Rio Branco que eu acho que pode ser útil para dar a tônica da continuação. Ele costumava dizer que diplomata não é remédio para uso interno. E acho que justamente nessa perspectiva, eu volto a dizer um ponto que, acho que depois de fazermos a volta da mesa, estamos todos brasileiros de acordo de que o tema deveria ser tratado de uma outra forma. Acho importante que esse tema fosse também tratado, não só pelas iniciativas que o Brasil tem feito, mas também com o trabalho de discussão no fóruns como o BRIC, a IBSA, ou IBAS. Então, nesse sentido, ainda na sexta-feira última, a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial e a Universidade Católica de Brasília organizaram um encontro para discussão dos BRICS, com participação de professores da Rússia, da Índia, da China e também do Brasil. Eu estava lá nessa reunião e vou, no mês que vem, para 2 reuniões em Nova Delhi. Uma da IBAS, em que seria principalmente das Cortes Supremas dos países, então Índia, Brasil e África do Sul, e que a presidência do Supremo Tribunal Federal pediu que a delegação acadêmica brasileira tivesse uma participação ativa. Então, o professor Eduardo Grebler, de Minas Gerais, e também me pediram para falar e não só ouvir. E esse tema tem estado na agenda, por exemplo, da Universidade de Macau. Então, Macau quer ser, como um posto avançado da língua portuguesa na Ásia, quer ser o interlocutor e uma espécie de Genebra, a secretaria dos BRICS. Então, essa poderia ser. Então, se me permitem a acolhida e ao ponto de sentir-me suficientemente em casa para dar uma sugestão de um passo seguinte, que isso fosse levado a discussões com os outros países do BRICS, no sentido de termos, eu sei que temos declarados apoios formais da França, por exemplo, e de outros estados, mas nesse sentido me parece que há complementaridades muito interessantes a serem apontadas. O embaixador Baena Soares me permitirá que considere, nessa questão a dimensão teórica, né? Dizem que professores universitários não conseguem dar explicações de menos de 45 minutos. Por isso, esse limite de 3 minutos é bom para termos de ser muito objetivos. A questão da reformulação conceitual e estrutural da soberania estatal se põe não só como um imperativo de cooperação, mas também a necessidade de pôr limites à soberania enquanto conceito e enquanto prática para que exista direito internacional. Então, um sistema institucional e normativo internacional exige limites à soberania dos Estados. E a prática do mundo interdependente põe esse limite de uma forma muito clara. Então, essa configuração tem muita discussão teórica a respeito. Ainda agora a embaixadora Viotti referia a questão da crise financeira. E crise financeira da ONU foi o primeiro artigo que eu publiquei na revista da Faculdade de Direito de São Paulo, em 1983. Então, a crise financeira já mostra um fato de que, quando o canal institucional não funciona, a realidade encontra outras formas de resolver. E isso, o ordenamento jurídico brasileiro tem muitas situações. Nós temos uma categoria de leis que pegam e leis que não pegam. Então, a adaptação da norma diante de uma realidade que muda nos é familiar. Isso não exige um esforço de reflexão para ser captado. Me parece também claro, pela leitura dos textos e pelo acompanhamento da discussão, que a percepção dessa dificuldade de atuação dos mecanismos formais leva à criação de mecanismos não previstos na Carta.
essa foi a contribuição que já Kelsen põe quando publica o seu grande livro sobre o direito das Nações Unidas em 49. Antes de ter esgotado a edição, ele faz um suplemento em 51 para dizer, ante a impossibilidade de operar o canal formal que a organização previa, uma competência que deveria ser do Conselho de Segurança foi trazida para a Assembleia Geral com a votação do Unidos pela Paz em relação à Guerra da Coreia em 1950. Então, essa matéria da percepção do veto e da busca para remediar, não me parece possível extinguir, porque esse foi justamente o que matou a experiência da Sociedade das Nações. Então, não me parece viável pretender que isso seja colocado em pauta. E nessa matéria, então, é preciso pensar, então, o limite da viabilidade da implementação e, ao mesmo tempo que é uma oportunidade de discussão entre os profissionais das relações exteriores e acadêmicos brasileiros, me parece que, com algumas diferenças de opinião, estamos de acordo quanto à ideia. E eu proporia tentarmos dar um passo adiante com relação a canais internacionalizados no qual essa discussão possa continuar a ser colocada, além e ao lado dos que já têm feito com muita proficiência a diplomacia brasileira, nessa conjugação de esforços com a academia. Obrigado. Muito obrigado, professor. Obrigada. Eu teria dois comentários. Eu queria retornar à questão da soberania, não numa discussão de 40 minutos acadêmica, mas um pouco para contextualizar a partir de que perspectiva eu estou falando. Estou falando da ONU como a organização jurídica responsável pelo sistema de segurança coletiva, né? E nós sabemos que esse sistema, quer dizer, as ameaças a esse sistema se aumentaram de forma bastante exponencial e mais. Elas hoje não são mais ameaças de guerra entre Estados. Muitas vezes são guerras dentro dos Estados, em que as partes não se sabe exatamente quem são e, portanto, coloca o problema da anuência das partes para a intervenção das Nações Unidas para o uso da força. Portanto, a questão que eu acho que é crucial, e por isso que eu falo de soberania, tem a ver com a autorização do uso da força. No campo doméstico, no domínio nacional, o Estado é o soberano porque ele decide a exceção, ele decide como e quando se usa a força, né? Então, desse contexto, eu acho que independentemente das características da ONU, independentemente da sua dimensão cosmopolita, universal, há uma questão de natureza prática, né? Quem vai decidir o uso da força? Quem vai decidir que aquela é uma situação passível de uma intervenção de acordo com o capítulo 7? Quem decide isso é o soberano, que decide a exceção. Me parece que, nas condições atuais, a única instância que tem condição de decidir é o Conselho de Segurança. É por isso que o Conselho de Segurança tem de ser reformado, porque o próprio sistema de segurança, o sistema de segurança coletivo se modificou. Se isso vai ser possível ou não, não sei. Mas eu certamente não posso dizer que eu não posso pedir um voto de delegação da humanidade para decidir o uso da força. Vai ter de ser um agente, e esse agente é o Conselho de Segurança. Eu acho que há um problema na política prática. Não que eu seja favorável à soberania absoluta, mas é que é uma questão de agência política. E diante da mudança do que hoje são as situações de grave conflito, né, em que as Nações Unidas atuam. Eu estou pensando nas Nações Unidas desta perspectiva, né? E é por isso que eu acho que a reforma, independentemente se acontecer ou não, o aumento da representação do Conselho é crucial, né? A não ser que se encontre uma outra maneira de que se possa delegar, né, votar, se delegar, senão é a que nós temos. A outra questão que eu queria chamar a atenção tem a ver com o Brasil.
e com as credenciais do Brasil. Nós falamos muito aqui das credenciais brasileiras, né? Vários de nós tocamos nessas questões. A questão é, o que o Brasil quer no Conselho de Segurança, como membro permanente? Uma vez um analista alemão me perguntou isso. Eu fiquei pensando, enfim, eu falei, eu não sei se tem muita coisa. Eu tive de pensar, enfim, eu sei por que o Brasil, as credenciais do Brasil, mas eu não sei o que o Brasil quer lá, ao chegar lá. E ele ainda comentou, a Índia quer chegar lá. O Brasil só quer chegar lá ou é além disso, né? Eu acho que o ministro Carlos, que afinal de contas, né, você me citou, eu acho que ele fez uma observação extremamente importante. Quer dizer, o Brasil, além das suas credenciais, o Brasil se diferencia pelo aquilo que ele pode fazer. E o que ele pode fazer diferente que fazem as potências, né? Se não for por isso, eu acho que não vale nem a pena, né? Eu sou muito pouco, porque há uma certa visão de que você tem um processo de difusão de poder que as potências vão fazer o que fazem as outras. Eu acho que não, eu acho que os BRICS, alguns deles, eu acho que eles ficam numa fímbria, eles não são absolutos, não farão exatamente igual, né? Eu não acredito que o sistema liberal fundado pelos Estados Unidos tenha essa capacidade de incorporação. Eu acho que vai fazer diferente, né? Eu acho que o Brasil pode ter uma contribuição nesse sentido, de ressignificar exatamente o que é a questão né, do uso da força e no sentido de toda a dimensão da construção pós-bélica, que eu acho que é exatamente o que o Brasil está fazendo no caso do Haiti. Está ressignificando um mandato, que é um mandato por via do artigo 7, transformando numa construção, né, de cooperação, etc. Então, eu acho que não são só as credenciais brasileiras, é o que o Brasil vai fazer quando chegar lá. Obrigado. Muito obrigado. Embaixador Piragibe, por favor, em breve. Obrigado. Eu queria só retomar o aspecto dois aspectos. Um da negociação propriamente da reforma do Conselho e salientar o caráter bastante singular dessa negociação. Porque a diferença de outros tipos de negociação, e eu inclusive participei delas, por exemplo, na área comercial, no Conselho você não negocia, nessa reforma você não negocia interesses comerciais que são mensuráveis. Você negocia interesses políticos, você negocia fatias de poder. E aí a pergunta é, o Brasil para entrar no Conselho de Segurança, qual o preço que ele estaria disposto a pagar nessa negociação? Existe um preço? Bom, aparentemente, e aí a busca de respostas para isso, aparentemente, o Brasil tem sido mencionado como um possível participante no Conselho Permanente Ampliado, no Conselho de Segurança Ampliado, porque ele teria a trazer para as Nações Unidas uma grande capacidade de conciliação, de atuação nos países em desenvolvimento. Capacidade essa que se traduziria não só em cooperação para ajudar ao fortalecimento institucional desses países, mas também usando até mesmo a sua capacidade militar, como nós temos o exemplo hoje no Haiti. Isso é de grande interesse dos P5, dos países, dos membros permanentes do Conselho. É mesmo por uma razão, diria, econômica. Está custando um pouco caro hoje em dia tratar de tantos conflitos no mundo e o envio de forças para resolver esses conflitos. Os americanos tentaram isso nos anos 90, se embrenharam em vários conflitos e saíram muito chamuscados disso, e em razão disso, inclusive, é que eles voltaram a se interessar por uma
não diria uma reforma propriamente do Conselho, mas uma abertura do Conselho a terceiros países, de maneira a fazer com que essa responsabilidade pela resolução dos conflitos também fosse dividida com outros. Daí, no Conselho começaram a surgir grupos de amigos, e o Haiti foi um dos primeiros, Timor-Leste teve outro, o Brasil participou desses grupos de amigos e participa hoje também. Isso pode ser até um balão de ensaio para saber se os países que participam dos grupos de amigos têm algo importante a contribuir e, quem sabe, se a contribuição for bem recebida, isso lhes dará credenciais para, numa possível reforma do Conselho, depois pleitear um assento permanente e reconhecido pela maioria dos Estados-membros das Nações Unidas. Então, esse é um aspecto que é complexo de resolver, diria eu, é um processo que envolve não só a atuação dentro das Nações Unidas, em suas diferentes atividades, mas também fora das Nações Unidas. À medida em que o país começa a se projetar em diferentes cenários, econômico, financeiro, militar, entre outros, sua participação começa a ser notada e isto aumenta, sem dúvida alguma, as suas credenciais para participar do Conselho de Segurança. E por último, e esse é um ponto que talvez no Brasil essa questão ainda não esteja bem equacionada, é o interesse da sociedade em geral, que isso deve ser também avaliado. E isso é avaliado pelos demais parceiros nas Nações Unidas. Se o Brasil não apresentar de maneira convicta seu pleito para um assento permanente no Conselho, que seja embasado, sustentado numa convicção de sua sociedade, é um ponto que poderá ser explorado contra a pretensão brasileira. Muito obrigado. Professor Wagner Menezes. Pelas exposições que foram tratadas aqui, existe um consenso quanto ao capital acumulado pela organização nesse tempo todo, a necessidade pragmática de reformas. Essa reforma ela já está em discussão em algum tempo. Reforma no Conselho de Segurança, na estrutura administrativa e tudo mais. Agora, se chega a uma encruzilhada onde se tem uma dúvida no seguinte sentido: respeita-se a ONU ou usa-se a ONU? O que me incomoda nesse debate todo, essencialmente, não é só o debate focado nas reformas, mas essencialmente em um consenso perigoso de ter o poder como dogma nesse debate. O poder como dogma justifica os interesses e torpedeia o principal sentido da organização, que surge com base em um pensamento filosófico, idealista sem dúvida, mas não ingênuo. Ou seja, o que se quer e o que se espera de uma reforma das Nações Unidas, porque assim é ela, assim é a sua essência, é a implementação de uma discussão sobre um idealismo não ingênuo. Esse idealismo não ingênuo passa por uma leitura da sociedade contemporânea. O que ela é, o que nós somos. A ONU é reflexo daquilo que nós somos, até onde nós conseguimos chegar. Hoje, sem dúvida nenhuma, falar de um governo supranacional torpedearia também o próprio sentido de uma organização que se quer global. Poderia se pensar e se discutir em uma união de povos com igualdade de interesses e de direitos. É claro que nossa visão imediatista, nesses 60 anos, nesses pouco mais de 60 anos, não nos permite enxergar nesse tempo o conjunto de transformações importantes que a ONU induziu para a sociedade contemporânea. Antes dela, nada existia, em termos de discussão para resultados universalizantes para as ações dos Estados. Agora, nós temos uma solidariedade.
E essa solidariedade é plasmada nos vários documentos que foram assinados ao longo das reformas. Eu gostaria, sim, de continuar falando de liberdade, de igualdade, solidariedade, tolerância, meio ambiente, paz, segurança, desarmamento, responsabilidade compartilhada. Porque isso foi positivamente materializado na Declaração do Milênio, no bojo das discussões sobre a reforma das Nações Unidas. Não me parece que aceitar uma visão conformista de que se o Conselho de Segurança tem o poder de veto e engessa todas as decisões dos órgãos das Nações Unidas, automaticamente a possibilidade de alguma mudança substancial e profunda, ela estaria afastada, porque ao final os 5 membros do Conselho de Segurança iriam vetar qualquer tipo de mudança. É justamente contra essa perspectiva, lá no passado, que se voltou o Rui, que se falou tanto aqui em 1907, quando defendeu a igualdade entre os Estados. Se ele aceitasse aquele status quo, até hoje, o princípio da igualdade, esses valores da igualdade, talvez teriam se perdido no tempo, e sequer nós estaríamos discutindo democraticamente a possibilidade de uma reforma das Nações Unidas. O mundo realmente está mudando. O mundo atravessa uma transformação em busca de um pensamento universalizante. Volto a insistir, existe uma ameaça conjunta e comum a todos os seres humanos. Daí a importância de uma organização que atente para essa perspectiva. E eu acho que, junto com a perspectiva de se defender, sem dúvida nenhuma, a inclusão do Brasil no Conselho de Segurança futuro, mesmo que sem, e os debates até agora sobre a reforma das Nações Unidas levou a isso, sem o direito de veto, em nenhum momento, já que se fala tanto em poder, se falou nessa questão que todas as reformas das Nações Unidas, todas as discussões sobre a reforma das Nações Unidas, se falou na ampliação do direito de veto e sim na manutenção desse direito de veto, atentando para o fato de que é o direito de veto que causa essas incorreções e que emperram a sociedade de avançar, não para um mundo utópico, mas para um mundo real e permissivo de uma igualdade entre os homens, que eu gostaria de fechar essa exposição defendendo então um posicionamento pragmático, idealista, não ingênuo, do Ministério das Relações Exteriores, do Itamaraty nas negociações. Mantemos sim o nosso posicionamento. Nós temos sim direito a uma vaga no Conselho de Segurança, mas poderemos acrescentar e temperar e apimentar essa discussão com princípios que sempre nortearam e marcaram a atuação do Brasil no plano internacional. Quem sabe defendendo o fim do direito de veto, como ingrediente diferenciador e justificador da nossa participação nesse Conselho de Segurança. Lembrando o pensamento do poeta Mário Quintana, que eu volto a trazer aqui, que serve um pouco de parâmetro para esse pensamento. Se as coisas são inatingíveis, não há razão para não querê-las. Que tristes os caminhos, se não for a mágica presença das estrelas. Muito obrigado. Professor Peixoto. Professor Peixoto, por favor. Obrigado. Alguns comentários sobre 3 pontos que foram tratados aqui. O primeiro deles diz respeito ao seguinte. É curioso observar que ao longo do tempo, os fatores de desunião existentes no mundo se acentuaram. A emergência de novas áreas, África, Ásia, a difusão de um certo número de religiões que até então estavam restritas a um espaço geográfico determinado, ao mesmo tempo que os fatores da interdependência também se acentuaram.
E esse é o mundo que nós vivemos. A necessidade da interdependência existe e os fatores de desunião são mais fortes hoje do que eram há algum tempo. E qualquer projeto de reforma da Organização das Nações Unidas tem que levar em conta esses dois elementos, estas duas vertentes, aparentemente contraditórias, mas que têm que ser integradas no desenvolvimento, nos projetos e na forma de reformulação da ONU. O que eu acho, portanto, é que uma ONU sem capacidade de intervenção e até mesmo de antecipação, uma ONU que seja o puro e simples reflexo do jogo de poder ou das relações de poder entre os Estados, é um jogo de cartas marcadas. A minha impressão é que ela se diluiria pelo abandono de uma série de estados. Deixe os poderosos realizar o seu jogo. Mas uma ONU que seja única e exclusivamente um instrumento corretivo dos grandes problemas que nós enfrentamos no sistema internacional, ela é inócua. Porque, estando a capacidade de decisão ainda nas mãos de um certo número de estados, ainda que ao longo do tempo tenha havido uma redistribuição, uma desconcentração de poder, em alguns momentos um pouco maior, em outros momentos um pouco menor, as boas intenções não teriam correspondência na capacidade e na eficácia de intervenção. Então a ONU tem que conviver com estas duas vertentes e, como eu procurei dizer na minha primeira intervenção, o canal pode ser estreito para quem navega nele, mas isso não implica que necessariamente haverá abalroamento. Não vamos afundar por bater de um lado ou de outro. O segundo ponto ao qual eu gostaria de chamar a atenção é o seguinte: o Conselho de Segurança da ONU, tal qual ele existe hoje, formado no imediato pós-Segunda Guerra, ele não obedeceu, é verdade, como bem lembrou Ronald Sardenberg, a critérios regionais. Mas ele refletiu uma lógica que se seguiu a esta mesma guerra, até porque levemos em conta que blocos regionais naquela época não existiam. A África inteiramente colonizada, a quase totalidade da Ásia colonizada, o único bloco que existia, bem ou mal, era o bloco latino-americano. Por isso mesmo, acho que se o processo de reformulação do Conselho de Segurança e a criação, por esta mesma razão, do chamado G4, obedece a critérios que são inevitavelmente geográficos. 2 países na Ásia, um na Alemanha e outro na América Latina, que é o caso do Brasil, dificilmente qualquer um destes países poderá chegar ou realizar esta pretensão se o seu entorno regional não o apoiar vigorosamente. A não ser que, e aí passo para o caso mais especificamente brasileiro, que a candidatura brasileira possa ser uma reivindicação do Sul, entendendo-se que o Brasil, no Conselho de Segurança,
seja um porta-voz deste mesmo Sul. Apesar de que acho difícil uma articulação do Sul, que é uma categoria relativamente difusa nas relações internacionais e que jogue nesta direção. E as dificuldades do Brasil aqui são muito grandes. Já tive a ocasião de dizer, em mais de um momento, em mais de um debate nesta mesma sala, que as relações do Brasil com a América do Sul, elas são um pouco mais complexas do que se supõe à primeira vista. Eu não conheço um grande autor hispano-americano, um grande formulador da teoria social e ou política desta parte do mundo que tenha se referido ao Brasil. O Brasil é o grande ausente da reflexão. Começou com Bolívar. Nunca escreveu uma só linha sobre o Brasil. Não existe no pensamento bolivariano uma referência ao Brasil. A sequência é óbvia. Vai pelo século XIX, vai pelo século XX. Não é agradável, e isso é facilmente constatável para quem conhece a América hispânica, mas conhece de fato a América hispânica da esquina da rua, do boliche, como se diz em Buenos Aires, ou seja, do botequim. Não é agradável que o país de língua portuguesa tenha se tornado o mais forte desta parte do mundo. Isso é uma realidade que não vai ser mudada. As diferenças, portanto, que não geram simpatias, começam no plano linguístico e cultural, mesmo que consideremos que a matriz da colonização ibérica é mais ou menos a mesma. Pequenas diferenças. De um segundo ponto de vista, ao longo do tempo, foram construídas rivalidades, desafetos no sistema de relações, aí me refiro eu mais especificamente à América do Sul. Todo mundo sabe que, durante décadas, a grande percepção de risco da política externa brasileira nesta parte do mundo era a Argentina. E a recíproca era verdadeira. Se foi possível eliminar esta percepção de risco no caso europeu, no quadro das relações entre a França e a Alemanha, havia um motivo muito premente para fazê-lo: a questão da paz. Não é o caso que nós temos aqui na América do Sul. Não é fácil convencer aquilo que nós poderíamos chamar a sociedade civil argentina de que o Brasil deve ter um assento no Conselho de Segurança da ONU, um assento permanente, dada a distribuição assimétrica dos recursos de poder entre os dois países. Não é fácil, é muito difícil. E isto é igualmente, ainda que em termos relativos, válido para os demais países sul-americanos. Portanto, a tarefa é árdua. Não quer dizer que não possa ser realizada. Mas o quantum de negociação, o volume de negociação que ela exigirá, que ninguém se iluda, é extremamente alto. Muito obrigado. Antes de passar ao próximo orador, eu queria fazer uma referência aqui. Eu acho que o Araújo Castro deve estar presente nessa sessão e está se divertindo muito. Bem, o Castro está presente aqui e está presente muito aqui através dos seus discípulos.
encabeçados aqui, inclusive, por Baena Soares, por Sardenberg, por Sérgio Duarte. E eu lembraria que, quando eu cheguei nas Nações Unidas, estava com um grande embaixador, Sete Câmara. Mas o Sete Câmara era mineiro. E tinha uma doutrina, toda reunião ele convocava assessores diferentes. E nós estávamos sempre desinformados e com dificuldade de fazer telegrama. E o Castro adotou uma coisa extraordinária. Eu não sei se foi o Baena que o aconselhou. Reunia toda a raia miúda, reunia todo mundo, e nós acompanhávamos o Castro a todas as reuniões. Íamos até as reuniões do grupo latino-americano, onde o Baena ia visitar a Avril. Era de Barbados, né? Mas, April. Então, ainda me lembro. Bem, mas o Araújo Castro, inclusive, nos levava a todos às reuniões do Conselho de Segurança, e nós devemos realmente muito a ele, porque ele nos acompanhava. O embaixador Celso, naquela época, ministro Celso Souza Silva, reclamava muito. Ele dizia, abria a porta e dizia, está esta meninada aí com o embaixador Castro e tal. Mas nós devemos muito ao Castro, porque ele pensava alto, ele trazia de casa telegramas e vinha pensar alto. E uma das coisas que ele dizia, eu me lembro dele dizer, era o seguinte: nós discutíamos o problema do veto. E aí há o problema da militância. Eu vejo aqui a militância de Baena Soares, o nosso cardeal aqui, Sardenberg, o nosso cardeal Sérgio Duarte, a militância em termos de Nações Unidas da Viotti. Ele dizia, o veto não é um problema da carta, não está na cartografia, está na distribuição de poder no mundo, está aí no território. Não é a carta. Você pode fazer a carta que você quiser, mas o território no mundo, a distribuição do padrão de distribuição de poder no mundo é que vigora. Nós apenas, inclusive, procuramos aproximar um pouco, e nós devemos às Nações Unidas algo extraordinário. Esse poder de veto, talvez, e ele também gostava das coisas aparentemente polêmicas. O Castro, inclusive, dizia um dia que nós devemos a paz às armas nucleares. As armas nucleares é que nos garantiram essa paz extraordinária. Desde o fim da Segunda Guerra Mundial até hoje, não houve guerra. Por quê? Por causa das armas nucleares. As armas nucleares eram tão extraordinariamente destruidoras que ninguém teve coragem de brigar. Então, a ideia de nós não podemos entrar com ingenuidade nesse campo. A ideia, inclusive, o Castro deve estar se divertindo muito com essa tentativa de roubo de Prometeu, que aludida pelo embaixador Sardenberg, e do queijo que falava o embaixador Afonso Arinos. Bem, era só essa ideia para que nós nos aproximemos aqui do mundo acadêmico, que o papel suporta tudo. Veja o problema resolvido. Olha, você acaba com o problema do veto, você resolve. Não é assim. A militância lá, a Viotti sabe que o cotidiano dela lá é outro. O Sardenberg sabe, e antes que a gente passe a ceia dos cardeais, vamos ouvir aqui o nosso Sérgio Duarte. Sérgio Duarte. Muito obrigado, e obrigado também pelo título de cardeal que você me confere tão generosamente. Eu vou fazer 2 ou 3 observações só, inclusive eu pego outra vez o gancho Araújo Castro. Ele dizia coisas muito interessantes, disse uma vez que as Nações Unidas antes eram paralisadas pelo veto, né, quando as duas superpotências se vetavam mutuamente. E depois, dizia ele, passou a ser paralisada pelo consenso. Eu nunca ouvi dizer que a paz se devesse às armas nucleares. Talvez ele tenha dito isso.
quem diz isso hoje são as potências nucleares. Dizem que a paz se deve ao fato de que elas possuem as armas nucleares e ninguém mais deve possuí-las, porque aí então a paz e a segurança internacionais estariam comprometidas. E isso me leva também ao Conselho de Segurança, a esse debate sobre o Conselho de Segurança, porque o Conselho de Segurança adotou há algum tempo, infelizmente eu não tenho aqui a referência, uma resolução segundo a qual a proliferação de armas nucleares é um fator danoso, uma ameaça à paz e à segurança internacionais. Não sei o número dessa resolução, não tenho aqui comigo. No entanto, para muitos de nós, muitos países, né, inclusive o nosso, a ameaça à paz e à segurança internacional não está necessariamente na proliferação, está na existência da arma. O Brasil, com essa convicção, no Conselho de Segurança, numa situação de mais relevo do que um simples membro do Conselho, poderia levar esse tipo de convicção a se tornar parte das decisões do Conselho. E aí isso responde, eu acho, à pergunta que foi feita pela professora Maria Regina, a quem meu filho citou, ela em volta citou o meu filho, então agora eu a cito também. Sem medo de que ela retalie me citando, porque ela já falou. Mas eu acho que o importante, o que quer o Brasil, o que é que o Brasil quer? O Brasil quer influir, o Brasil quer estar presente numa situação que lhe possibilite influir com mais vigor, com mais força, com mais eficácia nas grandes decisões. E eu acho, finalmente, para terminar, e é também uma reflexão que já foi feita aqui, mas eu acho muito importante que ela seja reiterada. Eu uma vez fui entrevistado num programa de televisão sobre os temas da minha alçada, temas de desarmamento nuclear, etc. E outros convencional, enfim. E no fim, o jornalista disse assim: mas o senhor me diga uma coisa, esse sonho do Brasil de ser membro do Conselho de Segurança, membro permanente, né? O senhor quer dizer alguma coisa sobre isso? E eu disse: olha, em primeiro lugar, não é um sonho. Não, isso não é um sonho, isso é uma aspiração perfeitamente legítima. E tentei explicar um pouco, enfim, no programa de televisão, por que era assim. E é preciso, e essa reflexão foi feita, e eu acho que deve ser reiterada, é preciso que a sociedade brasileira se capacite disso, perceba isso, compreenda isso e apoie isso. Essa reunião nossa é extremamente importante nesse sentido, porque aqui estão reunidos não apenas diplomatas, mas também pessoas, acadêmicos, pessoas que formam opinião. E eu vejo um número bastante grande de pessoas interessadas no tema. E é preciso também que os meios de comunicação brasileiros, enfim, compreendam isso e não tratem essa pretensão, que, a meu ver, e eu acho que pelo que eu ouvi aqui, ao ver de todos nós, é perfeitamente legítima e necessária, não seja tratada como um sonho, como uma aspiração descabida, como uma ingenuidade. Enfim, era isso que eu queria dizer e mais uma vez agradeço o convite para estar aqui. Muito obrigado, embaixador Sérgio Duarte. Embaixador Sadenberg, por favor. Está funcionando? Muito bem. Muito obrigado. Eu queria mencionar que o Castro, o embaixador Castro, quando ele falava na paz, ele estava falando naquela paz da Guerra Fria. Não é? E, ao mesmo tempo, ele dizia que nós não podemos nos conformar com uma paz que seja simplesmente a ausência da guerra. Que o papel construtivo do Brasil na ordem internacional justamente era buscar criar um novo tipo de paz, que fosse além da simples confrontação entre os dois países. Essa ideia, em 1968, era uma ideia revolucionária para a diplomacia do Brasil, inclusive porque nós estávamos num certo regime político que todos conhecem. Era uma posição que visava evitar aquela dicotomia entre um lado e outro, e acabou se o Brasil tinha mais a que se alinhar. Isso é um ponto. O segundo ponto que eu queria mencionar, que o embaixador Piragibe mencionou e de alguma forma outros mencionaram, é a questão da sociedade. Eu acho que é a questão e a própria relevância dessa reunião. E o que eu sugeriria é que a Fundação procurasse encontrar
múltiplas formas para aperfeiçoar a interação entre o Itamaraty, né, a academia, e aí a doutora Maria Regina, tão citada hoje, teve um papel muito importante em desenvolver, juntamente com a doutora Mônica Rist, eu acho que também o professor Jaguaribe, mas minha memória já não é mais o que era, teve um papel muito importante no sentido de aproximar o Itamaraty da academia. E eu tive a ocasião de testemunhar, mas também do Itamaraty, da academia e da sociedade, da opinião pública. E aí eu vejo dois instrumentos. Um instrumento é a imprensa. Eu acho que a gente poderia trabalhar a imprensa no sentido de esclarecer mais a imprensa, informalmente, né? Não estou dizendo dar entrevista, não. Porque isso da entrevista, em geral, é a imprensa que vem buscar a gente para dar entrevista. Mas nós buscarmos a imprensa, vocês, no caso, que eu não estou no Itamaraty, é bom quando a gente está fora, né? Porque a gente sempre pode dar uns conselhos, coisas que eles podem fazer, né? E outra coisa, de maneira que o Itamaraty possa recolher ideias e sondar as percepções existentes, tanto na inteligência quanto na população como um todo. Outro ponto. Eu acho que o modelo de audiência pública é muito bom, mas que evidentemente está em fase inicial de implementação e ele pode ser aperfeiçoado. Uma coisa que me ocorre é se utilizar o sistema universitário, trabalhar com o sistema universitário para aumentar a capacitação no Brasil de maneira geral, né, mas especialmente dos estudantes, a capacitação em questões ligadas às Nações Unidas, política internacional de uma maneira muito geral, e até explicar mais e melhor o que é esse bicho que é da reforma. Porque a história da reforma a gente reconhece que tem um aspecto que é extremamente árido, não é? E para todos. A outra coisa que eu queria mencionar é a pergunta que foi feita à doutora Maria Regina. Eu acho que essa seria a minha reação aqui, não? Porque é muito fácil aqui, com papel e lápis na mão, fazer uma articulação qualquer. Se apanhar de surpresa sobre essa pergunta, já é outra história. E, de qualquer maneira, eu acho que a pergunta é prematura. A pergunta é prematura. Por quê? Porque é isso que fará parte do processo de negociação quando elas começarem. O Brasil vai ter que adaptar-se a uma nova condição internacional. E nós não vamos, seria dar um tiro no pé, a gente anunciar desde já o que é que nós queremos fazer, o que é que nós vamos fazer. Evidentemente, nós vamos passar por um processo de pressões muito fortes. A captura do voto dos países membros permanentes, que se opõem até hoje à reforma, de uma forma ou de outra, vai passar, eu acho, por um processo muito duro de negociação com esses países, o Brasil, a Índia, etc. No caso, o Brasil e Índia, né? Então, por outro lado, eu acho que se subestima no Brasil ainda o impacto que pode ter o êxito dessa candidatura, não é? Porque realmente implica reformas fortes dentro do Itamaraty, fora do Itamaraty também. Falei em capacitação. Necessário, por exemplo, que a imprensa esteja informada, que se prepare para uma cobertura de caráter mundial. O Itamaraty também já está tentando fazer isso, se antecipando a cobertura de caráter mundial com a rede de embaixadas, né? E finalmente, certos elementos assim mais concretos. Em primeiro lugar, nós temos um capital na resposta, são achegas, são coisas muito simples. Nós temos uma capacidade acumulada, diplomática, né, que foi testada, né, e deve ser usada no futuro, mesmo na nova situação. Nós temos uma tradição de respeito à Carta, especialmente aos propósitos e princípios da Carta. Araújo Castro era incansável na doutrinação de que nós tínhamos que nos aferrar aos propósitos e princípios da Carta, portanto, artigo 2º, principalmente, de maneira a gente conseguir organizar o nosso pensamento. E eu me respeito também ao direito internacional. A crença, por exemplo, que nós sempre tivemos na solução pacífica de controvérsias. A crença que nós sempre tivemos na igualdade dos Estados, que vem de Rui. Vem da Conferência da Haia. Por isso que ele irritou tanto as pessoas na Conferência da Haia, porque a Conferência da Haia era uma conferência de países hegemônicos, que o Brasil claramente não era. De maneira que esses são os pontos. A preferência por soluções pacíficas. Por exemplo, o caso do Haiti. O caso do Haiti, que já foi mencionado, é muito interessante. O Brasil não fez parte da primeira força que foi para o Haiti.
O Brasil realmente, eu acho que até se absteve na resolução, não foi? Não é que eu estava lá, mas já não me lembro. Absteve-se na resolução, no contexto que significava um voto negativo. Não é? Mas nós fizemos parte, sim, assumimos a liderança da segunda fase, que é essa que começou 3 meses depois do lançamento da primeira fase, que foi liderada pelos Estados Unidos. E no Brasil, a interpretação foi que nós estávamos fazendo o trabalho dos Estados Unidos. Interpretação totalmente equivocada. Isso teria sido verdade se a gente tivesse participado na primeira fase. Na segunda fase, que não é baseada em coerção direta, nós participamos. Outro exemplo, que foi mencionado aqui também, Guiné-Bissau. Quer dizer, o papel que a gente tem em Guiné-Bissau, a Maria Luísa ela é muito acanhada. Ela é presidente do grupo que está tratando de Guiné-Bissau, de buscar fortalecer a paz em Guiné-Bissau. São vários grupos que existem. Só o Brasil é presidente entre os países em desenvolvimento de um grupo desses. Significativamente, todos os outros presidentes dos outros grupos são de países desenvolvidos. Né? E mais, que está outra coisa com a qual a gente já não tem tanta familiaridade, mas o conflito que houve, posição mediadora no conflito Peru-Equador. Quer dizer, que nós fizemos um esforço enorme para mediar, para parar com o conflito, encontrar soluções e tal. Então, o que eu queria mencionar era essencialmente isso. Agora, quanto às diferenças entre o Brasil e os nossos vizinhos, eu menciono 2. Uma é que a Argentina era a potência hegemônica na região. Basicamente, era o país mais forte. Quando confundiam o Rio de Janeiro com Buenos Aires, naquela época, nós ficávamos ofendidos. E nós devíamos mais ficarmos honrados, porque Buenos Aires, a Argentina, tinha um papel internacional muito maior que o Brasil. E outra circunstância histórica é que o Brasil era império e os países todos eram repúblicas. E nós pagamos um preço alto por isso internacionalmente. Obrigado. Muito obrigado, Sadenberg. Professor Comparato, para os seus comentários, professor Comparato, por favor. O microfone ao professor Comparato. Está ligado? O eminente embaixador Baena Soares me honrou com observações sobre a minha posição nessa matéria. E, evidentemente, eu não soube me explicar, porque o embaixador Baena interpretou as minhas observações como sendo, as minhas afirmações, como sendo no sentido de que os estados tendem a desaparecer e que, de qualquer maneira, os poderosos não abdicarão de sua soberania. Não é bem assim. O que eu quero que se entenda é que os estados não só não vão desaparecer numa organização política mundial, mas eles vão se unir no sentido da formação federativa. As 13 colônias norte-americanas tornadas independentes no final do século XVIII, elas não desapareceram com a criação dos Estados Unidos. E a autonomia desses estados é muito forte. O que é inevitável é que o poder dos estados seja ultrapassado num sentido de cooperação. E a questão da soberania é também muito confusa, porque pode-se dizer no plano internacional, a professora Maria Regina insiste nisso, que a soberania é o poder ou melhor, o uso da força. Eu queria lembrar que na formulação clássica de Max Weber, que o Estado tem o monopólio legal da força, há uma impropriedade evidente, porque o próprio Estado pode fabricar essa lei. O que é preciso é saber quem tem o monopólio legítimo da força. Ou seja,
em nome de quem está sendo exercida a força. E isto nós vemos no plano internacional de modo claro. O embaixador, tantas vezes citado aqui, Araújo Castro, tinha toda a razão quando dizia que a Carta das Nações Unidas ela vale pelos princípios. Porque vejam, no artigo 2º, inciso 1º, diz: a organização é baseada no princípio da igualdade de todos os seus membros. Ora, se o Conselho de Segurança tem membros permanentes e membros não permanentes, não há igualdade. Ou então, como dizia Napoleon, o ditador suíno de Animal Farm, de George Orwell, todos os animais são iguais, alguns, porém, são mais iguais do que os outros. E é justamente contra esse cinismo oligárquico que nós temos que nos levantar. Eu queria também fazer algumas observações a respeito dessa questão dos bens essenciais à sobrevivência da humanidade. Por exemplo, a água e a atmosfera, enfim, pura. Eles pertencem, por acaso, aos estados em cujo território se encontram? Quando ainda não havia Estado organizado, eles pertenciam a quem? Por exemplo, a Amazônia, antes da vinda dos portugueses. Quem é que era proprietário da Amazônia? Eu acho que essa concepção proprietária, que é muito de direito privado, é absolutamente incompatível com o maior problema da humanidade hoje, que é a destruição da biosfera. Se a floresta amazônica encontra-se em grande parte em território brasileiro, é claro que nós temos uma posição preferencial em relação a ela, mas uma posição de administração e não de proprietário que pode usar e destruir à vontade. Isto precisa ser passado para o povo brasileiro, porque o governo federal até hoje mostrou uma incapacidade escandalosa em reprimir a destruição da floresta amazônica. Eu queria também fazer algumas observações a respeito de direitos humanos. É preciso saber que hoje o grande avanço em matéria de direitos humanos não vem dos Estados e, é preciso reconhecê-lo, vem muito pouco de relações diplomáticas. Ele vem da pressão de organizações não governamentais. São elas que denunciam sistematicamente esse duplo jogo em matéria de direitos humanos. Os Estados Unidos, por exemplo, a partir de 1966, eles não ratificaram nenhum tratado de proteção de direitos humanos, porque consideram que isto é prejudicial à sua soberania. Ou seja, eles se colocam na posição de Napoleon de Animal Farm. E foi graças à pressão de ONGs como Anistia Internacional, como organizações não governamentais do tipo de defesa do meio ambiente, que nós temos conseguido avançar, porque aí é a pressão da consciência mundial. Eu insisti muito nesse ponto, porque nenhuma instituição jurídica ela pode ser eficaz se não houver um respaldo por parte da consciência ética. E este é um trabalho mundial de educação, de formação, de denúncia. Eu me rejubilo com o fato do Ministério das Relações Exteriores promover esses diálogos com, não digo o povo, porque seria muita pretensão nossa dizer que nós somos o povo, mas enfim, com alguém que está fora dos canais diplomáticos, mas eu acho
um diálogo perigoso, porque nós poderíamos perguntar se realmente a política internacional do Brasil privilegia ou não privilegia direitos humanos. Nós poderíamos perguntar por que razão o Brasil não assinou a Convenção de Oslo de novembro de 2008 sobre as bombas de fragmentação. As bombas de fragmentação têm destruído a vida de milhares de crianças. 1/3 das vítimas são crianças. E o Brasil se colocou na posição daqueles países em cujo território há produção de bombas de fragmentação. Eu já não falo sobre a posição atual do Ministério das Relações Exteriores quanto à arguição de descumprimento de preceito fundamental que foi ajuizada pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil a respeito da lei de anistia. Ou seja, o torturador é um criminoso político. O militar que tortura e mata o preso, ele merece a anistia. Essa posição seria muito importante para a educação do povo brasileiro. E, finalmente, eu lamento que todo o nosso esforço possa ser reduzido simplesmente ao ingresso do país no Conselho de Segurança. Em primeiro lugar, sou absolutamente contra membros permanentes do Conselho de Segurança. Em segundo lugar, mesmo que o Brasil ingressasse no Conselho de Segurança, nós teríamos alguma mudança substancial no panorama político internacional. Eu vejo isso, infelizmente, como uma espécie de parto da montanha. Professor Cachapuz, para o senhor comentário. Muito obrigado. Eu gostaria de aplaudir e dizer que estou plenamente de acordo com o professor, eminente professor Fábio Conder Comparato, com as considerações que acaba de fazer. Agora, acho que há muito por ser feito em matéria de promoção dos direitos humanos, há muito que o Brasil ainda pode fazer nesse campo, mas eu também gostaria de registrar que, nos últimos anos, o Brasil concluiu a ratificação de todas as convenções multilaterais de direitos humanos. Hoje o Brasil é parte de todas essas convenções. O Brasil, há 10 anos, reconheceu a competência e se submete à jurisdição da Corte Interamericana de Direitos Humanos, criada pelo Pacto de São José da Costa Rica, se submete a essa jurisdição. O Brasil aceitou a jurisdição do Tribunal Penal Internacional, ratificou o Estatuto de Roma e hoje está, inclusive, previsto na própria Constituição. A Constituição foi reformada para acolher o Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional. Então, eu acho que o Brasil tem dado efetivamente um exemplo ao mundo em matéria de participação em todo o regime internacional de proteção aos direitos humanos. Mas eu concordo com Vossa Excelência que ainda há muito por ser feito. Eu mesmo concluo o trabalho que eu apresentei citando Kant, né, que foi mencionado pelo professor Peixoto, Antônio Carlos Peixoto anteriormente, e dizendo que no dia em que a justiça perecesse no mundo, não valeria mais viver sobre a terra. Kant digamos assim, o patrono, evidentemente, desta ideia filosófica, né,
o autor, não é, da paz perpétua e, portanto, que imprime todas essas concepções ideais de convivência entre os seres humanos. Agora, o que eu creio é o seguinte: é claro que nós temos que trabalhar nesse sentido, é que temos que nos posicionar desta forma, esta é a melhor conduta para o Brasil, estou de pleno acordo. Agora, volto a repetir o que disse antes. Creio que há o contexto ideal e há o contexto real. Aqui se falou muito em que o Conselho de Segurança tem membros permanentes, mas isso é uma afirmação de poder, E aqui se disse também claramente, não é uma afirmação de poder baseada em blocos regionais, é uma afirmação de poder pura e simples de alguns países que resultaram vitoriosos da Segunda Guerra Mundial. Essa afirmação de poder não se dá apenas no Conselho de Segurança. Há alguns aspectos que muitas vezes não são lembrados. Por exemplo, o órgão supremo judiciário das Nações Unidas, a Corte Internacional de Justiça. Na Corte Internacional de Justiça nós temos 15 juízes, todos de nacionalidades diferentes, de acordo com o que prescreve a Carta, eleitos para mandatos de 9 anos. Deveriam ser todos de nacionalidades diferentes. Contudo, desde a fundação da ONU, há mais de 60 anos, sempre há um juiz norte-americano, um juiz russo, um juiz britânico, um juiz francês e um juiz chinês. Sempre. Só sobram 10 lugares na Corte Internacional de Justiça para os outros países. Por quê? Sempre se elege um de cada um dos países que são membros permanentes do Conselho de Segurança. Porque para ser eleito juiz da Corte Internacional de Justiça, tem que ser aprovado na Assembleia Geral e no Conselho de Segurança, e, portanto, os 5 membros permanentes do Conselho de Segurança fazem valer o seu poder na eleição dos juízes na Corte Internacional de Justiça. E com isso eu mostro que a reforma das Nações Unidas é muito mais do que reformar o Conselho de Segurança. É preciso que se reforme também os outros órgãos da ONU. É necessário que se reforme o processo decisório dentro das Nações Unidas. Há um grande déficit democrático dentro das Nações Unidas. É preciso que, efetivamente, cada país tenha um voto dentro do princípio da igualdade jurídica de todos. E que, com isso, se exerça a democracia dentro das Nações Unidas, o que não se exerce. Aqui se falou também muito que se migrou para o sistema de consenso dentro das Nações Unidas, aprovação de decisões por consenso. Eu creio que esse processo de decisão também é antidemocrático, da forma como ele é exercido dentro das Nações Unidas. Porque num sistema de consenso sempre prevalecem a vontade dos mais fortes, que fazem valer a sua vontade. E eu já tive a oportunidade de testemunhar isso, de verificar isso pessoalmente, participando de algumas reuniões dentro das Nações Unidas. Consenso significa fazer valer a vontade dos mais fortes. Então é preciso uma reforma profunda, efetivamente, nas Nações Unidas. E o Brasil, eu creio, que deve firmar a sua defesa, deve se prender à defesa desses princípios. Maior democratização dos órgãos da ONU, maior legitimidade no processo de decisões das Nações Unidas. E um outro aspecto também que pouco se tocou aqui, porque muito ficou na questão da reforma do Conselho de Segurança, no ingresso ou não do Brasil como membro permanente do Conselho de Segurança. Aliás, eminente professora Maria Regina, eu acho que é difícil de quantificar os benefícios do ingresso do Brasil no Conselho de Segurança. É muito difícil. Isso nós só vamos verificar com o passar do tempo, quer dizer, maior capacidade de influência dentro das Nações Unidas. Eu tenho sido um observador privilegiado, né, pelo fato de estar há 12 anos ocupando a função de consultor jurídico do Ministério. Então, muitas vezes eu participo de algumas reuniões, observo o comportamento, as atitudes, as posições da diplomacia brasileira em loco, né? Então, por exemplo, o Brasil já esteve 9 vezes como membro temporário do Conselho de Segurança. É recordista, né? É recordista. E aqui nós temos esse atual embaixador,
embaixadora do Brasil das Nações Unidas, ex-embaixadores, e nós sabemos perfeitamente que uma coisa é quando o Brasil é membro do Conselho de Segurança, a gente percebe uma efervescência na delegação do Brasil junto à ONU. Por quê? E outra coisa é quando o Brasil não está na condição de membro do Conselho de Segurança, de membro temporário, né? Por quê? Porque as coisas importantes dentro das Nações Unidas realmente transitam no Conselho de Segurança. Então, de modo que é um foro realmente importante e que eu acho perfeitamente legítima a aspiração do Brasil de se tornar membro do Conselho. E quero também ponderar o seguinte: seria muita ingenuidade da nossa parte, eu sei das dificuldades, do contexto em que nós estamos inseridos, América do Sul, é difícil de nós obtermos os apoios necessários, não é uma tarefa fácil, mas seria muita ingenuidade da nossa parte imaginar que o Brasil é um país que está imune de ameaças externas. É muita ingenuidade mesmo, né? O país que tem a maior floresta tropical do mundo no seu território, que tem as maiores reservas de água doce do mundo no seu território, na bacia amazônica e no aquífero Guarani, né? Dizer que não está sujeito a ameaças externas no contexto atual em que nós vivemos é muita ingenuidade. Então o Brasil precisa estar preparado para enfrentar esses desafios. Era isso que eu tinha a dizer. Obrigado. Embaixador Barradian, para seus comentários finais. Muito obrigado. Eu vou ser muito rápido também, só queria fazer uma observação de que essa parte final da intervenção do professor Cachapuz de Medeiros é uma reflexão importante que nós todos temos que fazer, porque realmente nós partimos do princípio, e ele esqueceu de mencionar um outro ponto, que é as reservas de petróleo que estão aparecendo atualmente, que torna o Brasil ainda mais cobiçável. Mas eu acho que isso é um tema também para uma reflexão, talvez em outra ocasião. Mas eu queria só fazer referência, eu acho que foi o professor Paulo Borba que levantou o tema, a questão dos BRICS dentro do ECOSOC. Eu acho um caminho muito interessante, viu, Maria Luísa? Eu acho que pode ser explorado esse veio dentro do ECOSOC, porque é um grupo que pode se articular em temas que nos interessam muito bem e trazer muita gente para a nossa expectativa. Eu acho que eu gostaria até de registrar isso. Eu queria também dizer uma coisa que não é politicamente correto, principalmente da parte de um diplomata. Mas como já estamos quase na hora do almoço, eu vou me permitir dizer. Eu acho que nós, quando falamos de Conselho de Segurança, nós só, até por deformação profissional, estou me referindo aos diplomatas, nós, até por deformação profissional, nós vemos aquilo que para nós é o importante, que é a graduação, se eu posso usar essa palavra, da importância do Brasil no chamado cenário internacional, né? Quer dizer, o Brasil passaria a ser um daqueles poucos países que, enfim, tem o que dizer e tem o que ouvir na comunidade internacional. Mas, eu acho que isso aqui já foi levantado. Eu não sei se a sociedade brasileira está adequadamente informada sobre as consequências negativas da entrada do país no Conselho de Segurança. E isso tem que ser informado, porque não só haverá, sem falar muito sobre o assunto, mas não só haverá um repensamento sobre destinos orçamentários em várias coisas e desvio de recursos orçamentários, talvez de áreas muito importantes, para atender a outras obrigações que surgirão daí. Mas há também que ver que a sociedade brasileira, nessa visão que nós temos, que o professor Cachapuz chamava a atenção, de procurar colocar-se um pouco à margem do contexto do terrorismo, da invasão, etc., membro permanente do Conselho de Segurança não será assim. Não será obrigatoriamente, terá que levar em conta que a palavra do Brasil, como membro do Conselho, num determinado debate em que está envolvido polaridades, coloca o Brasil numa posição diferente, coloca o risco
de terrorismo no território brasileiro maior. Isso deve ser examinado friamente e discutido quando chegar a ocasião. Mas eu acho que isso é um débito, quero me colocar à disposição também da Fundação, quem elogia, eu acho que deve ser colocado no debate com a sociedade. Efeitos possíveis e negativos da entrada do Brasil no Conselho de Segurança. Muito obrigado. Muito obrigado, embaixador Barradian. Ministro Carlos Duarte, Sérgio Duarte. Muito obrigado, embaixador. Eu gostaria de fazer referência a uma imagem que foi feita aqui pelo professor Comparato, do personagem Napoleon, do George Orwell. E, de fato, eu acho que reflete bem a ideia dos membros permanentes sendo mais iguais que os outros. Isso não tem a menor dúvida. Isso é muito evidente para aqueles que têm ainda mais um contato direto com o tratamento desses assuntos nas Nações Unidas. E decorre do fato de que o Conselho de Segurança é um órgão soberanista por excelência. É claro que os nomes dos membros permanentes estão lá na Carta. E não há dúvida que a soberania dos membros permanentes não será contestada. O que poderá haver algum tipo de limitação é justamente na soberania dos outros países, mas não dos membros permanentes. E eles estão protegidos justamente pelo veto. Então, com certeza, não acontecerá nada contra a vontade deles. Isso faz parte da própria estrutura do Conselho de Segurança. E não apenas o veto, como também a permanência é algo que garante aos membros permanentes, além dessa proteção do veto, a permanência garante a eles uma influência muito maior na discussão e na própria... no estabelecimento da agenda internacional. Claro, são elementos que os diferenciam fundamentalmente dos demais membros da ONU. E, agora, a gente, quer dizer, ser contra o veto não significa que o veto vai deixar de existir. Assim como ser contra membros permanentes não basta para que os membros permanentes deixem de existir. E esse ponto é que eu faria aqui, porque o que se verifica hoje é justamente numa estrutura muito desequilibrada do Conselho de Segurança, verifica-se uma atuação cada vez mais, digamos, intensa do Conselho. E não só intensa, como também abarcando competências que podem ser, no mínimo, questionadas. E um exemplo bom, já foi mencionado aqui, a Resolução 1540 sobre o risco de proliferação de armas de destruição em massa e como uma ameaça à paz e à segurança internacionais. É claro que é mesmo uma ameaça, mas essa resolução manda os países fazerem coisas, adotarem legislação interna, que é uma coisa que, enfim, normalmente caberia ao legislativo desses países determinar, embora seja até uma medida necessária. Mas, enfim, aí é um exemplo de como existe um exemplo concreto, digamos assim, dessa extrapolação, talvez, de poder do Conselho de Segurança que o momento em que nós vivemos retrata muito claramente. Isso me leva um pouco à questão da professora Maria Regina, novamente, que é a questão do que o Brasil quer no Conselho de Segurança. Bem, é claro que a gente não pode responder absolutamente essa pergunta, como disse o embaixador Sardenberg, mas, quer dizer, o que o Brasil buscaria, ou uma das coisas que novos membros permanentes realmente teriam, ou pelo menos pode-se vislumbrar que teriam num conselho ampliado, seria uma certa mitigação desse poder dos permanentes e uma maior influência por parte dos novos permanentes, decorrentes da sua permanência, justamente no Conselho de Segurança. E essa condição, digamos, de novos membros permanentes, ela seria fundamentalmente diferente dos atuais, não só por não terem imediatamente ou não poderem exercer o poder de veto, mas pelo fato de que novos membros permanentes, por essas propostas que nós temos trabalhado, seriam membros eleitos. E isso seria uma diferença fundamental dos atuais membros permanentes que estão lá desde quer dizer, como disse até o presidente Obama, que o Roosevelt e o
Churchill se reuniram tomando conhaque e resolveram fazer uma nova organização internacional. Mas, enfim, essa situação seria fundamentalmente diferente. O fato de novos membros permanentes, embora sem veto ou com outras limitações, seriam membros eleitos. E isso me leva à consideração final, que é o que se busca através dessa reforma, ou pelo menos do esforço que se faz para uma reforma do Conselho de Segurança hoje, é justamente uma busca de um novo equilíbrio entre esses elementos que a embaixadora Maria Luísa mencionou, entre idealismo e realismo, que estão na base da constituição dessa grande organização internacional da nossa época. Esse novo equilíbrio é o que se busca justamente entre esses dois elementos por meio de uma reforma do Conselho de Segurança. Muito obrigado. Bem, chegamos ao fim. Nós já ouvimos aqui os cardeais. O cardeal Sardenberg, antes da ceia dos cardeais, recomendou o projeto Orelhão, que a gente prossiga escutando, o que foi também apoiado pelo cardeal Sérgio Duarte e pelo Barradian. Agora, eu pediria, o Baena me reclamou como cardeal Camerlengo, né? Um minuto antes da ceia dos cardeais. Obrigado e perdoe atrasar o almoço. É que eu queria agradecer ao professor Fábio Comparato as observações, os comentários que me trouxe. Gostaria de dizer que a nossa conversa sobre visões distintas poderia se processar e levaria algum tempo, mas com grande prazer da minha parte. Agora, a razão principal é que ele levantou um tema, eu não falo, evidentemente, não tenho autoridade para isso, não falo em nome do governo, mas falo sobre as bombas de fragmentação. Esse tema não teve a repercussão na opinião pública devida. Eu lhe digo que é um ponto da nossa convergência. Recomendo que esse tema seja trazido para a academia, para a imprensa, para o debate. E por quê? Porque eu participei de uma missão da então Comissão de Direitos Humanos das Nações Unidas, uma comissão que foi ao Líbano examinar os resultados da ação israelense. E fiquei absolutamente chocado com o que eu vi como resultado das bombas de fragmentação. Não somente vi, mas experimentei o ambiente, porque fomos ao campo, naturalmente num caminho aberto, mas vi dependuradas nas árvores bombas de fragmentação. O que é que acontecia naquele tempo? As bombas caíam com impacto que pode imaginar. São bombas dentro de bombas, para quem não viu ainda, e ficavam penduradas por fitas coloridas nas árvores. E as crianças iam brincar com essas bombas. Primeira coisa. A segunda é que há campos absolutamente impraticáveis. Ninguém pode buscar a sua alimentação na agricultura naqueles campos. São intratáveis. Ninguém pode trabalhar esses campos, porque ainda há bomba de fragmentação. Se nós reagimos fortemente contra a bomba nuclear, com razão semelhante, devemos reagir fortemente contra as bombas de fragmentação. É um ponto que eu tenho prazer de dizer que nós estamos de acordo. Obrigado e desculpe, não atrasei muito. Muito obrigado a todos, e todos são convidados agora à ceia dos cardeais.